Estados Unidos cada vez mais próximos do shutdown depois que republicanos e democratas não entram em um consenso econômico. Vale lembrar que isso pode impactar não só a economia dos Estados Unidos, mas de vários países do planeta. Enquanto isso, Hamas afirma que vai analisar a proposta do plano de paz definitivo segundo Donald Trump, mas que vai levar em consideração não só o pensamento das suas próprias forças, mas de outras milícias. Vale lembrar que o Trump deu um prazo de 3 ou 4 dias no máximo. Professor, mas eles estão totalmente favoráveis agora à criação de um Estado palestino. Eu diria que não é exatamente assim, e o próprio Benjamin Netanyahu confirma que Israel não pensa em criar um Estado para a Palestina. Como assim, hein? Falar um pouquinho também, cara, sobre o serviço de inteligência da Rússia, que delibera uma possibilidade de intervenção não só da Rússia, mas de Belarus no território da Polônia, para ser considerada uma espécie de provocação para uma resposta conjunta dos europeus, aproximando mais uma vez Rússia e Europa de um conflito. Enquanto isso, Putin convoca 135 mil homens como reforço do exército do país, para aumentar o seu efetivo militar em meio às tensões crescentes geopolíticas. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a convocação de Pete Hegseth e Trump para uma reunião com vários generais americanos espalhados pelo mundo, o que exatamente foi dito, mas já afirmo para vocês, preocupa no sentido de um reforço de um pensamento pró-guerra, enquanto nós temos também o acordo de salvamento da Argentina prometido pelos Estados Unidos, podendo trazer repercussões políticas e geopolíticas, já que uma das exigências, o afastamento frente à China, foi quebrado pelos argentinos. O que tá rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e também é parceiraça aqui do nosso canal, tá oferecendo para você a possibilidade, que corre, que é só até hoje, tá? A possibilidade de você comprar dólares e ter acesso a 5,5% de cashback. Sim, galera, eu tô falando de um dólar que vem caindo no passado, num passado recente. Claro que não é uma recomendação de investimentos, mas geralmente é quando eu gosto de diversificar minhas posições. E com a Nômade, que é super simples, didática, é o maior aplicativo de compra de dólares do Brasil, que não precisa acreditar em mim, são mais de 3 milhões e meio de usuários. A Nômade aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais, pagamentos, enfim. E além de tudo, com o aplicativo da Nômade, você pode ter acesso a uma série de benefícios, como por exemplo, ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, que te dá acesso à sala VIP, o Nômade Lounge, que te dá acesso a pontos que não expiram para você tocar por produtos e serviços, além de cashback dolarizado a partir das suas utilizações aqui no Brasil. Supermercado, conta de luz, cara, não tem porquê, tá? De verdade, é o meu cartão de crédito e assim, eu tô extremamente satisfeito. Então, se você quiser, ó, QR Code aqui na tela para vocês, cupom Prof. Ricardo 0 e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil e converta seus dólares até $1.000. Acho que tá comprar bastante, né? 5,5% de cashback. Cara, de verdade, é sensacional, tá? Link na descrição, QR Code na tela e aproveita essa super promoção da melhor conta internacional do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe pra vocês, só antes, tá? Galera, minha voz tá um pouco anasalada, um pouco estranha, estou um pouco gripado, tá? Mas acho que a gente consegue ir até o fim do vídeo. Como eu trouxe para vocês na introdução, os Estados Unidos estão passando por uma complicação, se bem que assim, quem é velho de guerra aqui do canal, praticamente todos os anos, há um indício de uma possibilidade de uma paralisação, de um shutdown na economia americana, que é quando você não consegue definir exatamente o orçamento que vai ser utilizado pelo Poder Executivo. Por quê? A gente sabe, né, que não existe só o Poder Executivo num país, ainda mais em uma democracia, e os americanos, eles são de fato uma democracia, então quem delibera quais vão ser os gastos públicos, as autorizações, o orçamento federal, não é o presidente, não é o norteador, e sim o parlamento, o Congresso americano. Dessa vez, o Trump, ele quer um orçamento, segundo ele, né? A ideia de um financiamento extra nas contas públicas, e os democratas não querem liberar. Claro, depende dos republicanos, que a grande maioria está favorável a esse projeto, mas os democratas consideram que esse financiamento extra pode comprometer as contas públicas americanas, que já vem no endividamento cada vez maior, é a maior dívida externa do planeta. Isso pode dificultar, por exemplo, a queda da taxa de juros. E não entenda errado, não é exatamente porque os democratas eles pregam uma responsabilidade fiscal, visto que o Trump não é o único presidente da história dos Estados Unidos. O Biden, o Obama, o Trump húngaro, uma conjuntura ali, né, de presidentes que causaram
situação econômica hoje dos Estados Unidos. E os democratas alegam que, já que vai aumentar os gastos públicos, deve aumentar também em setores que eles consideram como essenciais, principalmente o setor de financiamento de saúde. Então, os democratas, eles partem do princípio que eles até votam sim para essa nova proposta, se programas de saúde forem prolongados, benefícios ligados à saúde, só que o Trump ele fez uma análise, inclusive ele recebeu alguns senadores democratas tal, e ele alega que o que os democratas querem é manter gastos públicos elevados, comprometendo os recursos de impostos da população americana para sustentar imigrantes, principalmente aqueles regulares. Então, o Trump fala que não tem negociação. Cara, para essa proposta ser aprovada e não causar um shutdown, já vou explicar o que é, precisa ter uma aprovação pelo Parlamento dos Estados Unidos até meia-noite do dia 1º. Se não, servidores públicos federais não vão ser pagos. A gente fala, por exemplo, de problemas relacionados a serviços federais interrompidos, canais federais fechados, subsídios que os americanos deem, por exemplo, para a indústria, para a agricultura, todos esses comprometidos, é uma paralisação efetiva. Porque se não há concordância no orçamento, o Poder Executivo não pode ter acesso aos recursos. Se não tem acesso aos recursos, não consegue pagar o funcionalismo público e todas as cadeias federais americanas. Ou seja, há um risco sim. O próprio J.D. Vance, que é o vice-presidente, falou que aparentemente caminha para essa paralisação, porque todo ano tem briga. Mas dessa vez, a gente sabe que tem uma coisa um pouquinho maior. O Trump ele mudou muito as propostas de gastos públicos, ele cortou uma série de benefícios sociais em detrimento de uma isenção de impostos, com seu plano, né? Como é que é? The One Big Beautiful Bill, né? Ou seja, a grande mudança ali, a grande conta dos Estados Unidos, os democratas não concordaram com essa proposta. Agora precisa de pelo menos 7 senadores democratas para aprovar essa proposta e, olha, dificilmente vai ser aprovada. Devemos ter uma crise política, pelo menos nos próximos dias aí, nos Estados Unidos. Enquanto isso, cara, eu trouxe para vocês ontem todo aquele plano que o Trump chama de plano definitivo para a paz, não só na Palestina, mas em todo o Oriente Médio. Ele alega com uma conjuntura muito maior, que são cerca de 20 pontos ali pela paz. De maneira bem resumida, porque eu coloquei para vocês com grande destaque no vídeo de ontem, não vou repetir tudo, claro, mas fala de retirar as tropas de Israel, a criação de um perímetro de segurança, mas progressivamente tirar as tropas de Israel, desde que o Hamas abra mão da luta armada e abra mão do governo da faixa de Gaza, em nome de um governo tecnocrata, que seria indicado por 2 lideranças, o Trump e o Tony Blair, ex-primeiro-ministro ali do Reino Unido, e outras lideranças árabes. Não sabemos exatamente qual seria esse grupo. A ajuda humanitária entraria livremente no território de Gaza, a partir de unidades que sejam reconhecidas por Israel e também pelos palestinos, possivelmente organizações ligadas à ONU, e a ideia de, no futuro, depois desse período de transição, de desmilitarização, segundo Trump, de desradicalização da faixa de Gaza, a Autoridade Nacional Palestina, depois de passar por uma reforma e não aceitar mais grupos radicais, poderia comandar esse futuro território ou esse futuro Estado palestino. Isso é bem nítido na fala. Abre caminho, em tese, para a criação do Estado palestino, desde que o Hamas se desmilitarize e, claro, os palestinos aceitem a existência do Estado de Israel. Essa proposta foi aceita por Israel, ou pelo menos tinha sido aceita, eu vou falar para vocês, né, algumas mudanças que aconteceram de ontem para hoje, e também foi aceita por uma série de países ali árabes, como eu coloquei para vocês. E dentro dessa premissa, o Hamas, ele também recebeu essa proposta. O Hamas alegou que ele vai estudar a proposta, só que esse estudo pode demorar uma série de dias e que a resposta deles vai dar uma resposta que representará não só o Hamas, mas vários outros movimentos de resistência. Os mais famosos, claro, é o Hamas e a Jihad Islâmica, mas existem outros grupos islâmicos que também atuam na região, né, e não aceitam a existência do Estado de Israel, ou pelo menos, né, não concordam com a existência de 2 estados. Pois bem, galera, o Trump aparentemente não tem todo esse tempo, ou pelo menos demonstrou não ter toda essa vontade. O Trump colocou que ele vai esperar 3 ou 4 dias para ver o que acontece, porque os países árabes estão a bordo dessa proposta, e Israel também. Se o Hamas não quiser, vai ser um triste fim para o grupo. Não há espaço para negociações. Ou seja, na prática, a proposta de paz vai ser levada a sério, pelo menos segundo o Trump, e se o Hamas não concordar em abrir mão da luta armada... e lembrando, que a anistia vai ser dada para as pessoas que participaram ali, tá? Inclusive, possivelmente, dos atos do dia 7 de outubro. Essas pessoas podem ficar em Gaza ou podem escolher sair do território. Escolha delas, tá? Se o Hamas não concordar, aí o Trump ele concorda, e acho que, no caso, galera, vamos ser sinceros,
até mesmo França, o Reino Unido, Canadá, Austrália, todos eles colocaram como condicionante para o reconhecimento do Estado palestino que o Hamas abrisse mão da luta armada, a ANP controlasse esse Estado palestino e tivesse aceitação de dois Estados, ou seja, que os palestinos aceitassem a existência do Estado de Israel. O Catar, o Egito e a Turquia já conversaram com o presidente americano e falaram que vão atuar como mediadores junto ao Hamas para tentar convencer o grupo a aceitar essa proposta. Professor, está tudo muito lindo, tudo muito bonito, né? De fato, será que a gente vai ter a realização? Temos problemas dos dois lados. Primeiro, galera, vamos lá. O próprio grupo, né, o Tony Blair e o Trump, não acho que eles sejam reconhecidos como agentes legítimos pelos palestinos, principalmente pelo Hamas. Então, não sei se eles concordarão com essas duas lideranças, organizando essa comitiva de tecnocratas, que eu não sei exatamente quem são, como que eles vão ser escolhidos, para comandar esse período de transição. Outro ponto, esse período de transição vai durar quanto tempo? Porque a gente sabe que nada mais definitivo do que um período provisório de um governo, né? Ou seja, políticas... Não, imagina, é provisório, tá? Só fica aqui uns 2 aninhos, 5 aninhos, 10 aninhos, 20 aninhos. E aí, galera, tem um prazo definitivo? Quando que vai acabar esse governo tecnocrata provisório liderado pelo Trump e pelo Tony Blair? Ah, é só até reconstruir Gaza. É só até desradicalizar o território. Concorda que é muito amplo esse projeto, né? Além do que, eu tô falando para vocês de anistia que vai ser concedida para militantes do Hamas, que até semana passada falavam em destruir o Estado de Israel. Agora eles vão poder viver livremente no Estado de Gaza e não vão projetar mais futuros ataques contra o Estado israelense. Na minha cabeça não cabe. Então, mesmo que o Hamas aceite, cara, não sei se isso significa exatamente uma desradicalização do território. Outro ponto importante, o Benjamin Netanyahu, que até semana passada falava que não havia possibilidade da existência de um Estado palestino, concordou com um governo provisório tecnocrata que vai abrir mão para uma autoridade nacional palestina, que até semana passada não foi autorizada a participar da Assembleia da ONU pelos Estados Unidos e é sempre criticada pelo Estado de Israel, a governar o Estado palestino? A Cisjordânia e Gaza? Ou só o território de Gaza? Ou só... Cara, de novo, né? Olha, acho difícil que isso dê certo. Quando saiu esse anúncio, né, dos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa com israelenses, e olha os dados, 71% israelenses apoiam a proposta. Só 12% acreditam que isso de fato vai trazer a paz para a Palestina. Além disso, o Benjamin Netanyahu, então, concorda com Trump que abre caminho para um Estado palestino. O Smotrich, que é o ministro das Finanças e uma das figuras mais radicais do Estado de Israel, chamou o acordo de um fracasso diplomático estrondoso, que é intragável e desatualizado. Além de tudo, é um retorno à concepção de Oslo, que fortaleceu grupos como o Hamas, que pregaram o atentado do dia 7 de outubro. Ou seja, o Smotrich e outras figuras dessa direita mais ortodoxa, ultranacionalista israelense, não concordam com a proposta. E claro que o Benjamin Netanyahu foi cobrado por isso, porque é uma base importante do seu governo. O Benjamin Netanyahu falou: não concordei com o Estado palestino. De jeito nenhum, isso não está escrito no acordo. Uma coisa ficou bem clara: nos oporemos ao Estado palestino. Ou seja, o acordo nasceu, foi vendido pelo Benjamin Netanyahu e pelo Trump. Talvez alguns membros palestinos entenderam uma coisa, o Trump entendeu outra, o Benjamin Netanyahu entendeu outra, e no meio dessa confusão nem sei se o Hamas vai aceitar essa proposta. Você acha, galera, que esse é o caminho definitivo para um projeto de paz? E aqui, de novo, a minha ideia é que esperava que sim, né? Mas acho que talvez não seja dessa vez, pelo menos não com essa proposta e com esse pensamento. Dos dois lados, haja a possibilidade da criação do Estado palestino e uma paz na região. Além disso, galera, tivemos também a Rússia, a partir do seu serviço de inteligência, o SVR, deliberando, anunciando que os europeus estão buscando, inclusive com os ucranianos, que também é a Europa, claro, né? Estão querendo provocar algum tipo de ação para culpar Belarus. E os russos para uma agressão contra a Rússia, para uma guerra generalizada entre OTAN e Rússia. Primeiro, eles anunciaram o serviço de inteligência que, num futuro próximo, o ataque de mísseis vai atingir uma instituição infantil, não sabe se na Polônia ou na Ucrânia. Isso vai ser utilizado como retórica para que haja autorização de mísseis de longo alcance serem cedidos para a Ucrânia, e aliás, os americanos estão por trás desse processo, até porque os Estados Unidos também querem sancionar Irã e Coreia do Norte por compartilhar tecnologia, armamentos, pessoas lutando pela causa russa.
De novo, Ucrânia e Estados Unidos estariam projetando esse ataque contra a Ucrânia ou contra a Polônia. Num segundo momento, uma coisa muito pior. A gente sabe que a Polônia tem grandes desavenças com a Rússia, mas talvez ainda pior seja com Belarus, até pela região ali de fronteira, o corredor Suwałki, que também faz fronteira com o enclave de Kaliningrado e com os países bálticos. A informação do serviço de inteligência é que as forças de segurança polonesa, quando perceberem uma incursão de russos e de pessoas da Bielorrússia no território da Polônia, identificarão e neutralizarão esses agentes, esses sabotadores, que vão afirmar que eles são russos e também da Bielorrússia. E isso vai servir como uma pressão para que os países da OTAN, que segundo a Rússia já estão acusando, vamos lembrar, hein? Invasão do espaço aéreo da Estônia por 3 caças russos. Isso de fato aconteceu, não do espaço aéreo territorial, mas marítimo, né? Isso de fato aconteceu com caças, inclusive, armados. A gente teve drones russos, que segundo a Polônia foram 19, entraram no espaço aéreo da Polônia, uma série de drones sobrevoando a Noruega, sobrevoando a Dinamarca. Por enquanto não há comprovação que foram russos, mas é a acusação que os europeus fazem. A gente teve cyberataques em aeroportos, por exemplo, do continente europeu. Tudo isso os europeus alegando que é uma guerra híbrida. A possibilidade de embarcações cortarem cabos submarinos, por exemplo, da região do Báltico, atrapalhando toda a logística, a inteligência, a comunicação de uma região tão estratégica, faz parte de uma guerra híbrida. A Rússia acusa os europeus de desinformação e de uma tática para convencer a população que os russos são inimigos reais. Cara, se de fato... Vamos lá, a gente tem 2 possibilidades. Ou é mentira da Rússia e não vai acontecer nada, espero que seja essa a verdade, ou, de fato, é uma provocação, o que a gente chama de ataque de bandeira falsa, para motivar algum tipo de ação mais enérgica dos europeus, e isso é extremamente preocupante, porque se, de fato, os sabotadores da Bielorrússia ou da Rússia invadirem o espaço aéreo, o espaço territorial da Polônia, é guerra contra a OTAN, é convocação não de artigo 4º, como foi feito, mas de artigo 5º. Ou existe a possibilidade da Rússia estar jogando esse verde, porque, na verdade, eles planejam uma incursão contra a Polônia, a partir da Bielorrússia e da Rússia. E aí ele já, tá vendo? A gente avisou antes, não somos nós. São europeus que estão querendo colocar, né, a Europa contra a Rússia. Excetuando a primeira opção, que é uma mentira, mas que acirra os ânimos, as 2 outras são extremamente problemáticas e abrem caminho, aí sim, para um conflito direto entre russos e europeus. Vale lembrar, galera, que além disso, a gente teve a convocação por parte do Vladimir Putin de 135 mil homens. A convocação, ela sempre acontece nessa época do ano, só que dessa vez é a maior dos últimos 10 anos. Geralmente, a convocação é para serviço militar obrigatório, que essa pessoa fica 1 ano a ser cumprido somente na Rússia, embora haja denúncias que alguns militares já foram mandados, né, para outras regiões, mas foi por erro, segundo Putin, de jovens dos seus 18 até os seus 30 anos, que até hoje não sejam reservistas. A ideia do Putin é aumentar o efetivo provisoriamente para 1,5 milhão de militares. Para que esse aumento de efetivo? Será que existe alguma coisa em mente de Vladimir Putin? Deixa aí nos comentários. Além disso, cara, tivemos também uma convocação que eu tinha citado para vocês na semana passada, que tinha pegado quase todo mundo de surpresa, que é a convocação de generais, todos, não só os americanos, que estão nos Estados Unidos, mas os espalhados pelo mundo, para uma grande reunião, liderado por Pete Hegseth e também por Trump, que é o chefe do Pentágono, né, o Pete Hegseth. Isso tudo vinha em meio a algumas ações ofensivas dos Estados Unidos na Venezuela, por exemplo. Até o Nicolás Maduro, né, ele já anunciou a criação de um estado de exceção com poderes especiais caso haja um ataque dos Estados Unidos, ou seja, existe essa possibilidade segundo a Venezuela. Mas também, dentro de uma prerrogativa de reforma do exército, a gente teve uma série de demissões. Geralmente mulheres ou algumas pessoas que se identificavam, segundo a oposição, como mais progressistas, mais pró-democratas. Então, será que seria o anúncio de uma demissão em massa? Lembrando que o plano, até do DOD, do parlamento, do conselho ali do Elon Musk, né, que pretendia cortar gastos, era que os Estados Unidos gastavam muito no setor militar, mas gastava errado. Gastava muito com homens e pouco em equipamentos, proporcionalmente falando. Então seriam demissões em massa. Para aumentar a capacidade do exército americano investir, por exemplo, no Golden Dome ou em outras armas. Ontem mesmo, por exemplo, o Pete Hegseth, a partir de informações do The Wall Street Journal, estava negociando duplicar ou até quadruplicar a produção de alguns equipamentos. Aparentemente foi isso sim, mas de maneira velada.
A grande questão do Pete Hegseth, nesse discurso que ele deu para os militares, para os generais americanos, é que o exército americano estava se prestando a ser um agente social e não um agente de guerra. Até por isso, houve a mudança do Pentágono, nome de Pentágono, para Departamento de Guerra. O nome que existiu nos Estados Unidos até pouco depois da Segunda Guerra Mundial e que dentro daquele contexto de Guerra Fria e de aumento das armas nucleares por parte de União Soviética e Estados Unidos, os americanos mostrando que queriam a paz, mudaram, né, de Departamento de Guerra para Pentágono. As palavras do Pete Hegseth foram fortes, hein, galera? Segundo ele, chega de adoração às mudanças climáticas, à divisão, a distrações e a ilusões de gênero. A gente tem que focar na defesa dos Estados Unidos. Se as minhas palavras para vocês, generais, deixam vocês de coração apertado, renunciem. O Estado americano agradece muito os serviços que foram prestados. Ou seja, chega de pautas, segundo eles, né? Woke. Por exemplo, uma das ações que foram tomadas pelo governo americano, anunciado pelo Trump, é que não tem mais questões de padrões físicos separados por gênero. Porque, claro, algumas metas físicas devem ser atingidas por mulheres e outras por homens. O Trump falou que não. O Trump colocou que todos os padrões vão ser seguindo os critérios masculinos e que todos, inclusive generais de 4 estrelas, né? Vão ter que fazer aptidões físicas 2 vezes por ano. O Trump falou: Forças Armadas não devem proteger o sentimento de ninguém, e sim proteger o país. Os americanos estão cada vez mais próximos de uma guerra e precisamos pensar no Estado americano. Depois, mais uma vez, ele fez críticas à Rússia, dessa vez colocando, né? Mais uma vez, poxa, eu conversei com o Putin, mas o Putin me desanimou muito. O Putin, por exemplo, ele parecia que era um super amigo, que ele queria paz, mas aí depois eu fui vendo que ele foi enganando os Estados Unidos. E até falou, né, que se o Putin, ele achava que seria uma vitória fácil, por 4 semanas daria para vencer a Ucrânia, já existem mais de 3 anos de conflito e que isso mostra que o Putin é um tigre de papel, ou seja, muito amedrontador, mas quando chega perto não é exatamente aquela força toda. Fez uma retórica agressiva contra os russos também, por conta de Dmitry Medvedev, conselheiro de segurança do Putin. Lembra que ele falou da possibilidade do uso da mão morta, né? Olha, se alguma ação for tomada contra a Rússia, existem dispositivos nucleares automáticos que são acionados contra aqueles que causaram morte de autoridades russas, inclusive o presidente. E aí, o Trump falou, tá vendo? Quando um idiota, né? Quando um imbecil, idiota, foi lá e me criticou, eu desloquei submarino nuclear de última capacidade para mostrar para os russos quem manda. Ou seja, fez questão de reforçar que os Estados Unidos vão ficar cada vez mais fortes. Vocês entendem que a Rússia talvez seja inimigo em curto prazo, mas em longo prazo os chineses são a grande ameaça, segundo o presidente americano. E para finalizar, pessoal, vazamento de mensagens, vixe, professor, pois é, né, sempre é um problema, de mensagens do Scott Bessent, secretário do Tesouro. Eu venho trazendo para vocês que a Argentina está atravessando uma crise econômica, né? Muito por conta de alguns problemas relacionados a uma falta de confiança no governo Milei, ao caso de corrupção contra a sua irmã Karina Milei, que é figura forte no seu governo, que as investigações não estão sendo tão contundentes como deveriam ser para alguém que se dizia antipolítica, contrária à corrupção dos peronistas. O Javier Milei teve consecutivas derrotas no parlamento argentino, que representaram o aumento dos gastos públicos. E, além disso, teve uma derrota estrondosa na província de Buenos Aires, que representa uma dificuldade para futuras eleições. É quase como se fosse um termômetro de aprovação ou desaprovação do seu governo. E isso causou uma certa preocupação com uma volta da esquerda argentina, que é muito mais anti-mercado, em um momento em que a Argentina, nos dados macroeconômicos, aparentava estar se recuperando, né? Com índice de bolsa, com controle da inflação e por aí vai. Pois bem, galera, os Estados Unidos, sabendo que o Milei é um aliado importante na região e que a América Latina é uma região super estratégica que vai passar por várias eleições importantes no Chile, na Colômbia, no Brasil ano que vem, que podem ser importantes para o afastamento da China e aproximação com o Brasil, prometeu um plano de resgate para os argentinos. Com a ideia do Scott Bessent, tá? 20 bilhões em swap cambial, a compra de títulos argentinos e também um fundo de estabilização cambial. Só que em troca, havia a promessa que os argentinos se afastariam dos chineses. Trocas de mensagens mostraram que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, não está exatamente satisfeito. O que as mensagens colocaram, né? Estou recebendo mais informações e isso é lamentável. Nós socorremos a Argentina e, em troca, os argentinos removeram suas tarifas de exportação de grãos, reduzindo seus preços e exportando para a Argentina. Aliás, para a China.
Ou seja, além de mostrar uma aproximação com a China, eles ainda estão competindo com a soja dos Estados Unidos, que está prejudicando os agricultores do meio oeste americano, que, lembrando, são importante base eleitoral do governo Trump. Ou seja, o acordo de resgate nem começou e os americanos já se sentiram traídos, porque uma das condições foi um afastamento com a China, e não só eles se aproximaram da China, reduzindo tarifas de exportação e aumentando suas exportações, como também estão competindo com um produto dos Estados Unidos. Se isso de fato for confirmado, é complicado para a relação dos dois países. Vale lembrar que uma série de senadores americanos já estão contestando também Scott Bessent, porque, querendo ou não, esse resgate da Argentina, feito com dinheiro do povo americano. E aí, tá sendo um bom uso desses fundos? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.